dos vetos, sobretudo a partir da pauta do veto de número 52, que, num absurdo e num arrobo autoritário, mobilizou a Presidência da República a participar de uma convocação contra o Congresso Nacional e contra a Constituição Federal. Senhor presidente, nada justifica este ato insano. Carnaval e começou a histeria coletiva da oposição nesse plenário. É uma paranoia que está vivendo a oposição. Só falam em Bolsonaro o tempo inteiro. É uma paranoia. Não falam mais nada, não pensam mais nada. Pensem em progresso, em desenvolvimento. Quem roubou o dedo do Lula foi Bolsonaro. Quem roubou a beleza de Dilma foi o Bolsonaro. Quem roubou a inteligência do Haddad foi o Bolsonaro. Tudo é Bolsonaro. Isso cheira a paranoia. Parem com isso. Quanto mais atacarem Bolsonaro, mais força vai demonstrar nas ruas. É o governo sério. O que se ouviu falar de corrupção no governo Bolsonaro? Nada. E a oposição, me fale do governo Lula. Onde estava Lula há poucos dias atrás, na prisão, que em breve volta? Respeite Bolsonaro e esqueçam a paranoia. Deputada Erundina. Erundina. Depois, Edmilson, está na fila. Deputada Erundina, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores parlamentares. Presidente, eu faço da presente oportunidade um momento de esclarecer aqui algumas informações desencontradas que têm sido ditas pela mídia, por alguns parlamentares. Quem está conclamando para os movimentos do dia 15 de março não é nem General Heleno e nem o presidente da República. Quem está chamando para os manifestos é o povo brasileiro, é a população. É a população que não aguenta mais ver os desvaneios de boa parte dos congressistas. A população que hoje participa da política. É a população esclarecida, são as lideranças que diariamente acessam as redes sociais, que acessam as páginas aqui da Câmara, do Senado e acompanham de perto e estão percebendo o parlamentarismo branco que está tentando se implantar aqui no Brasil. Em 93 o povo escolheu presidencialismo, não parlamentarismo, e essa regra constitucional. Deputado Bongás, 5 minutos. Não quer o senhor presidente da República a opinião do parlamento. Não quer de lá, do Poder Executivo, governar o Brasil com a cooperação e o respeito devido ao Parlamento, ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, ao Poder Legislativo, ao Senado da República. Atua o chamado senhor presidente da República no sentido contrário à harmonia entre os poderes, ao respeito à Constituição e aos direitos da população, uma vez que em todas as áreas tem cortado permanentemente o orçamento público, que a cada ano, até pela paralisia em que joga a economia nacional, deputado Marlon, pelo ataque que faz a qualquer potencial de desenvolvimento do Brasil, o governo Bolsonaro joga milhões de pessoas no desemprego, na desesperança, na fome e no abandono, ao mesmo tempo que corta recursos da saúde, do SUS, da educação, da assistência social, fecha os programas sociais do Brasil. E ainda, a única área em que se vê um crescimento orçamentário é a área militar. Pois bem, mesmo assim, o seu general de plantão, General Heleno, se arrouba direitos de atacar o Congresso Nacional. Pois se o Congresso Nacional não agir com altivez diante dos ataques à Constituição e a esta casa, nós não teremos uma república, e muito menos uma república baseada no Estado Democrático de Direito que está escrito na Constituição de 88. Depende do parlamento a democracia brasileira. Já vimos que, a depender do Poder Executivo, dos seus atuais mandatários, teremos a quebra das relações institucionais. Nada mais adequado, num tempo como este, do que dizermos ao Poder Executivo que é um parlamento altivo e que, sim, a derrubada do veto daquele que estabeleceu um veto ao orçamento impositivo, tendo votado em momentos anteriores o orçamento impositivo, é também uma forma de chantagem para o uso do orçamento como melhor lhe aprovar, inclusive na distribuição de recursos para aprovar reformas que são contra a população. O Poder Executivo não pode sentir-se superior aos demais poderes. Essa turma está com a cabeça. Brasil, esta crise foi montada. O presidente Bolsonaro não está convocando ninguém para as ruas. Até porque, se Bolsonaro convocasse, seria 24 horas
para a população estar nas ruas. Senhor presidente, a Constituição brasileira diz: todo o poder emana do povo, que exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. O povo pode ir para a rua sim, lutar pelos seus direitos sim, quando ele percebe que esta casa não está lhe representando. Portanto, a democracia do Brasil vive. Por isso, dia 15, povo na rua. Deputado Danilo Cabral votou com o partido PSB. Danilo Cabral. Deputada Fernanda Melchiona, tempo de líder do PSOL. Obrigada, presidente Marcos. No mérito da discussão, mas lembrando a sociedade brasileira o que eu falei há pouco a respeito do preço da prostituição. Se serão 30 bi para serem rateados para os currais eleitorais pelo Congresso, se serão 15 bi. Não muda o que vai ser feito de forma nefasta se acontecer a derrubada do veto 52 do presidente Bolsonaro. O sistema no Brasil é presidencialista. Quem quiser gerir o orçamento, se coloque nas urnas, dentro do sistema presidencialista. Se virar qualquer outro sistema, a sociedade vai discutir e o Congresso vai votar. Então o PSL se coloca em obstrução em qualquer matéria, até de manter. Só para concluir, senhor presidente, temos a certeza da manutenção do veto 52 e não há acordo com qualquer PLN, porque, repito, não vamos fazer parte do preço da prostituição, se são 30 bilhões ou se são 15 rateados, 10 e 5 Câmara e Senado. Deputado Alexandre Padilha. Senhor presidente, tem um discurso que vou deixar. Acho que é de fato absurdo. Embora esteja cada vez mais claro que o Bolsonaro dobrou a aposta. Dobrou a aposta de um governo de extrema-direita que tenta a todo momento aplicar uma agenda econômica antipovo, porque é isso que ele está fazendo, enriquecendo os bancos, dando dinheiro para a dívida pública, tirando direitos trabalhistas, cortando direitos e benefícios sociais, ao mesmo tempo que avança sobre as liberdades democráticas. O presidente da República, que ataca de forma sexista e machista uma jornalista como a Patrícia Campos Melo, proferindo mentiras de forma escandalosa, repudiada na tribuna, repudiada pelas mulheres da esquerda e mulheres de uma forma geral deste parlamento e das ruas, vai no carnaval ver o tamanho da crise e do questionamento social ao seu governo e decide dobrar a aposta. Decide dobrar a aposta chamando uma manifestação que não é uma manifestação numa democracia, porque é muito fácil numa democracia defender ditadura. Quero ver numa ditadura defender democracia. E é isso que eles fazem, uma manifestação golpista contra o Congresso e contra o Supremo. E nós do PSOL não temos ilusão no Congresso ou no Supremo Tribunal Federal, mas nós lutamos por mais direitos. Nós lutamos para que o povo seja chamado a participar. Nós lutamos para que o poder econômico pare de tutelar as decisões políticas da casta política que se beneficia nessas negociatas. E o Bolsonaro governa para eles e quer acabar com as liberdades democráticas. Mais do que isso, nós vimos uma crise gravíssima na semana passada, depois não só da gravidade criminosa do Bolsonaro chamar a manifestação do dia 15, como o ataque que ele seguiu fazendo à liberdade de imprensa e, mais que isso, mentindo novamente em redes sociais e nas suas redes sociais. Mas o mais grave dessa história é o silêncio ensurdecedor de quem deveria estar repudiando e se manifestando de forma altiva diante das ameaças que o Brasil corre. Em nome de uma agenda ultraliberal que unifica muitos
além da base de apoio do governo Bolsonaro, estão fazendo um acordão. E por isso chega a reforma administrativa aqui na Câmara dos Deputados. Um acordão para estabilizar o regime, massacrando mais o povo. Um acordo para resolver o problema do veto 52, quando na verdade o Paulo Guedes, Glauber, quer mais autonomia para massacrar o povo, porque a agenda dele é ultraliberal, é financiar banco, é destruir SUS, é destruir a universidade pública. E um setor, que nós não estamos falando das emendas individuais, que quer esse recurso na mão do Congresso, mas que nesse meio tempo tem muitos que trocam votos na reforma da Previdência por emendas individuais. Nós não temos ilusão de que essa seja a solução para resolver os problemas do país. Ao contrário, esse acordão daqueles que concordam com a agenda ultraliberal dá musculatura para o Bolsonaro avançar nas liberdades democráticas. E a história cobra caro o silêncio, a história cobra caro a covardia, a história cobra caro a pusilanimidade. Nós não temos dúvida que a maioria do Brasil é a favor das liberdades democráticas. A maioria do Brasil é maior que o bolsonarismo e a extrema-direita. E foi isso que os jovens demonstraram no Tsunami da Educação, em 15 de maio do ano passado, que garantiu a verba das universidades, mas garantiu que não se acelerasse sobremaneira as ameaças às liberdades democráticas no nosso país. Mas é hora dessa maioria se expressar nas ruas, porque ele não pode continuar. O governo Bolsonaro precisa ser derrotado historicamente. Isso só acontecerá com mobilização, só acontecerá com a responsabilidade histórica das mulheres que chamam o 8 de março em defesa dos nossos direitos, dos nossos corpos, da nossa vida, mas também contra a extrema-direita e pelo fora Bolsonaro, porque defender as nossas vidas é também estrategicamente derrotar a ameaça da extrema-direita e construir auto-organização e luta popular. Portanto, fora Bolsonaro e segue a luta contra o autoritarismo desse governo. Bolsonaro de novo. Deputada Alice Portugal. Senhor presidente, senhores quero deputados, justificar meu voto, que votei com o partido na última votação. Ok, deputada. Deputada Alice Portugal, um Senhor minuto. presidente, quero comunicar ao plenário dessa casa que dê entrada hoje em um requerimento. Constituição. Fica claro para o povo brasileiro o que está acontecendo na discussão em relação a quem vai conduzir verdadeiramente o uso de recursos públicos e do orçamento. Enquanto não mudar do presidencialismo para o parlamentarismo, e pode-se partir para essa discussão com a sociedade, mas não é no orçamento. 57 milhões de pessoas disseram: quem dirige o executivo é Jair Bolsonaro. O restante em relação a isso são manobras de quem não tem voto. Colocar 30 bilhões de reais, ou num acordo macabro, colocar 15 bilhões de reais, negociando o preço da prostituição, se vai ficar 10 bi com a Câmara, 5 bi no Senado. Nós não participamos, e a população brasileira está acompanhando muito bem o que está acontecendo aqui. Nós, pelo Muda Senado, nós estamos lutando pela manutenção do veto do presidente da República e das garantias que o povo deu ao presidente para ser o gestor desses recursos, com a estrutura do Estado brasileiro, e não com esse compadrio safado que vão querer fazer aqui. Quem é amigo do rei, quem é amigo do relator, terá a sua região irrigada para garantir eleições municipais, para sensibilizar a Câmara e o Senado
para aprovar a PEC para recondução de presidentes das casas. Essa é a verdade que precisa ser dito. É uma safadeza com recurso público. Ninguém está discutindo as emendas impositivas individuais, de bancadas, até mesmo das comissões. O que está se discutindo verdadeiramente é essa vergonha. E nós não queremos fazer acordo, não. Nós queremos que os ministérios e a sua estrutura, com o presidente eleito, não porque o presidente da Câmara, que não tem voto com o povo, se elege no Rio, na Quebrada, com 74 mil votos. Que o relator, com todo o respeito do orçamento, mas não pode ficar na mão com o correspondente ao orçamento de 6 ministérios. Isso é negar a população brasileira. Esses 3 PLNs que não deu para analisar até agora e que nós não fazemos acordo para tripudiar no povo brasileiro. E nós vamos acompanhar. Nós faremos obstrução em qualquer matéria. E nós vamos garantir, sim, o veto do presidente, o veto 52. E essas matérias que querem discutir agora, que é quebra-galho, eu digo e repito, o preço da prostituição. É isso que nós estamos negociando agora. Se vai pagar 30, se vai pagar 15, se fica 10 com a Câmara, se fica 5 com o Senado. Que a população brasileira acompanhe nesse momento. Nós ainda temos presidencialismo. Um presidente eleito pela maioria da população, 57 milhões de votos. O resto, esse parlamentarismo branco, quem é ligado ao relator, quem é ligado à direção das casas, quem está no compadrio. No Senado nós já tivemos, vergonhosamente até o final do ano, a distribuição de recursos para pagar a votação da Previdência. Está escancarado lá e nós não vamos compactuar com isso. Encerrada a discussão, passamos à votação nominal do veto 47 de 2000. Venho aqui como mulher, cristã, mãe, esposa, deixar a minha indignação às calúnias denegrindo a imagem da primeira-dama. Esses insuportáveis inimigos de Bolsonaro não têm limites, não têm ética, não têm moral. Não se limitam mais a agredir o presidente e seus filhos. Agora partem para atingir a primeira-dama, que é uma serva de Deus. Perder a noção, isso os torna ridículos. Cada vez mais são pessoas que não são acreditados, são desacreditados. A turma que não aceita derrota. Deixa Bolsonaro trabalhar, gente. Deixa Bolsonaro limpar a máquina pública. Respeitem a família dele. A primeira-dama é uma pessoa de respeito. Deputado Henrique Fontana. Senhor presidente,